No vídeo de hoje nós vamos escolher a fonte ideal para a sua identidade visual. Então pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Avarengo, seu legal designer de plantão, e no vídeo de hoje nós vamos escolher a fonte ideal para a sua identidade visual, a tipografia ideal. No vídeo anterior da série nós trabalhamos com as cores, onde eu falei bastante sobre como escolher a personalidade da sua marca, como escolher a mensagem que você quer passar com a sua marca e reproduzi-la através de cores. E hoje nós vamos trabalhar isso também através da tipografia, que seria as fontes que nós vamos utilizar na criação da nossa identidade visual. Beleza? Legal. Antes, a gente precisa fazer algumas considerações. E elas seriam como escolher a fonte certa, como escolher as fontes, a tipografia ideal para a sua identidade visual. Antes de qualquer coisa, quando a gente for escolher uma família de fonte, a gente tem que escolher uma fonte, uma família de fonte que seja legível. Lembrando aquela questão da acessibilidade, que eu já conversei aqui também no canal sobre acessibilidade. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima. A gente tem que levar em consideração escolher uma fonte, uma família de fonte que as pessoas vão conseguir entender. Não apenas as pessoas sem deficiência, mas também as pessoas com alguma deficiência visual. E isso vai refletir também na escolha do contraste, das cores que a gente vai utilizar na construção do nosso símbolo, da logo em si, mas aí isso vai ser num vídeo futuro. Quando a gente fala na escolha da fonte, também tem que ser legível. Não adianta nada a gente escolher estilos de fontes porque a gente acha bonito, mas que a gente mal consegue entender. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco disso, beleza? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a personalidade da marca. A gente tem que escolher uma fonte, uma família de fonte que traduza a mensagem que a gente quer passar. Eu vou ensinar para vocês um macetezinho que é 100% seguro. Vocês vão fazer isso e vão ter um resultado bacana, legal mesmo. Já já eu vou dar esse macete para vocês, principalmente no que se refere à advocacia, beleza? Outra coisa que é importante é evitar muitas fontes diferentes. Ter só uma fonte pode limitar um pouco. Então, quando a gente está começando, quando a gente não tem muita experiência, ter duas fontes é o suficiente. A partir do momento que você tem mais experiência, você pode incluir uma terceira família sem problema nenhum, porque aí você vai saber bem quando utilizar essas famílias de fontes diferentes. Aqui hoje, como a gente está começando, e levando em consideração que vocês talvez não tenham muita experiência nessa questão de design, eu vou ajudar vocês a escolherem duas fontes para que a gente possa começar a trabalhar na nossa identidade visual. Beleza? E coerência, né, cara? A fonte tem que comunicar a mensagem que a gente quer passar, ela tem que ser legível, ela tem que fazer sentido no contexto em que ela está inserida. Beleza? Outra coisa que é importante a gente levar em consideração é o que evitar. Como eu falei, se a gente for levar em consideração, por exemplo, a legibilidade, as fontes manuscritas elas não são uma boa opção. Como vocês podem ver nesse primeiro exemplo, eu já vi muitos advogados e advogadas utilizando essas fontes manuscritas. Por mais que elas possam parecer legal, possam parecer interessante, na maioria das vezes a gente mal consegue ler o que está escrito. Eu já falei isso em outro vídeo já, eu não me recordo qual foi, mas eu toquei nesse assunto das fontes manuscritas. Elas não são uma boa escolha, principalmente para advogados, porque apesar de que a sua identidade visual, a sua marca, ela tem a intenção de passar que você tem uma pegada mais moderna, mais jovem, mais dinâmica, as fontes manuscritas elas não são a melhor opção para isso. Fontes manuscritas em marca, né, em identidade visual, seria em ramos diferentes do direito. Para o ramo do direito, eu particularmente não acho que faça sentido, a não ser, como eu falei, se você já tem duas fontes básicas, você quer escolher uma terceira, e aí você quer utilizar em redes sociais, por exemplo, algum detalhe ou outro, eu acho que até que fica legal. Agora, se essa for a sua fonte primordial, a sua fonte principal, aí você terá sérios problemas em relação
a legibilidade e a coerência, beleza? Outro estilo de fonte que não é recomendado para advogados são as fontes cômicas, são as fontes no estilo de quadrinhos, como a famosa Comic Sans. Não é recomendado porque elas não passam profissionalismo algum, cara. Elas passam um ar muito desleixado. Então, eu particularmente não recomendo que vocês escolham uma fonte nesse estilo mais de história em quadrinho. Beleza? Agora vamos pro pulo do gato, pro macete. A sua marca, se a imagem que você quer passar é uma fonte não. Se a sua marca ela tem uma pegada mais clássica, elegante, tradicional, fontes serifadas. Fontes serifadas são essas fontes que têm esses detalhes, essas extensões na ponta de cada uma das letras. Durante muito tempo, essa era a fonte mais indicada e mais utilizada, o estilo de fonte, né? As famílias de fontes serifadas eram as mais utilizadas no ramo do direito, justamente por ter essa pegada elegante, tradicional e clássica. E na época em que os processos eram impressos, né, eram físicos, as fontes serifadas elas ajudam na leitura de textos muito extensos. Isso eu estou falando quando os processos eram físicos. Isso quer dizer que se você for fazer uma petição, ela só pode ter fonte serifada? Não, com certeza não, é claro que não. Só que existem, principalmente quando está falando de mídia impressa, as fontes serifadas elas ajudam. Beleza, hoje quando se trata de identidade visual, se você quer ter uma pegada mais moderna, mais dinâmica, mais jovem, as fontes serifadas elas não são as mais indicadas. A gente pode fazer um exercício rápido, pensem em marcas, não de advogado, não relacionadas à advocacia, mas pensem em marcas de roupa, por exemplo. Quando você fala daquelas marcas estrangeiras mais famosas, vocês podem reparar que as fontes utilizadas na identidade visual dessas marcas, elas geralmente são serifadas justamente por passar essa ideia de elegância, de ser uma marca clássica, enfim. Esse é o primeiro macete. Se a sua identidade visual, se a sua marca deve retratar uma personalidade elegante, clássica ou tradicional, fontes serifadas é o caminho. Beleza, cara? O outro lado da moeda seria caso a sua marca seja moderna, inovadora ou dinâmica, e aí você vai utilizar fontes sem serifas. Fontes sem serifas são essas fontes que não têm essas extensões no fim de cada letra. Elas podem ter um acabamento mais arredondado, mais quadrado, assim como as fontes serifadas também podem ter, e isso impacta impacta bastante na mensagem da sua marca também. Então, eu divido assim, cara. Se você for fazer uma marca que tem uma pegada moderna, use uma fonte sem serifa, as fontes sans serif. E se a sua marca for uma marca mais clássica, uma pegada mais elegante, fontes com serifas. Esse macete, ele reduz bastante as chances de você errar na escolha da sua fonte, principalmente no ramo do direito. Beleza? Legal. Agora, nós vamos escolher a fonte ou as famílias de fontes que nós vamos utilizar na criação da nossa identidade visual. Mas antes disso, uma palavrinha do nosso patrocinador de hoje, eu mesmo. Vossa Excelência, para você que está querendo modernizar a sua advocacia e ter uma apresentação profissional impactante, eu apresento o kit Visual Law Essencial. São 10 documentos jurídicos essenciais, diagramados profissionalmente com os princípios do legal design e os recursos visuais do Visual Law 100% editáveis no Word. E não para por aí. Além disso, você vai ganhar um modelo de cartão de visita digital, um modelo de portfólio de serviços, um modelo de proposta de honorários e também um modelo de página de link para você bombar nas suas redes sociais. Então não perde essa oportunidade. O kit Visual Law Essencial está em promoção de lançamento. O link está aqui na descrição. Modernize a sua advocacia e agora vamos voltar para o vídeo. Beleza, legal, a gente voltou aqui e essa aqui é aquela paleta de cores que a gente escolheu no vídeo passado. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima caso vocês não tenham visto, deem uma olhadinha. E hoje a gente vai trabalhar, como eu já falei, com a tipografia, né? Então eu particularmente não, eu ainda não escolhi o nome fictício.
Então eu vou botar por enquanto só o meu sobrenome aqui, para a gente poder escolher a fonte, cara. Eu quero escolher um nome que seja com 2 sobrenomes, né? Como se fosse um escritório de advocacia mesmo, que aí fica melhor da gente trabalhar com o símbolo. Eu te confesso que eu ainda estou em dúvida em alguns nomes, então eu não escolhi. Caso vocês tenham alguma sugestão, deixe nos comentários. Mas aqui hoje nós vamos trabalhar só com esses nomes aqui, que será o suficiente. Eu não vou nem aplicar as cores neles, nessa letra. Na verdade eu vou botar só essa cor. Opa! Vou só colocar a cor mais escura, esse cinza mais escuro ali, pra gente, só para ficar mais legalzinho, cara. E tá beleza. A marca da nossa identidade visual que eu tô criando aqui, ela é moderna. E como eu falei com vocês também no vídeo anterior, eu fiz uma pesquisa verificando que os advogados criminalistas, que lembrando, eu vou criar aqui a identidade visual de um advogado criminalista, de um escritório de advocacia criminalista, eles usam geralmente fontes sem serifa, porque a maioria, na verdade, tem uma pegada mais moderna, e eu particularmente gosto dessa pegada mais moderna. Eu não sou muito fã de uma pegada mais clássica. Não é que eu não seja fã, é porque eu acho que não combina muito comigo, né? Então eu prefiro uma pegada mais moderna, e ainda bem que a maioria dos advogados usam, então eu não vou ser tão diferente assim. Como eu já falei, a gente será diferente no que se refere ao mercado de advogados criminalistas, no sentido da escolha das cores. A gente tem uma pegada bem mais moderna nesse sentido, e eu acho que é uma pegada muito mais, com um apelo visual muito maior. Beleza, mas em relação à fonte, eu vou manter essa pegada. E como eu quero, vocês veem que aqui, por padrão, que na verdade é uma fonte que eu utilizei, a Nunito, que eu utilizo na minha identidade visual, né? Então por isso que ela está aparecendo aqui já como padrão, porque eu utilizei ao longo da apresentação que eu fiz para vocês. Ela é uma fonte sem serifa e ela tem um acabamento mais arredondado, como eu falei. O acabamento arredondado, ele passa uma imagem mais calorosa, uma imagem mais amigável, mais calma, eu diria até. E aqui no caso eu quero uma imagem mais dinâmica, mais agressiva, no sentido da paixão, porque é aquilo que eu falei. Quando eu escolhi as cores, eu botei aqui para vocês a personalidade, alguns traços da personalidade, e um deles era a paixão pela defesa, aquela coisa de você querer defender o direito do próximo, que eu acho que tem tudo a ver com o direito criminalista. Tem a ver com todos os ramos do direito, mas o ramo criminalista, ele me passa uma sensação maior de urgência nesse sentido. Então eu quero escolher uma fonte sem serifa e que tenha um acabamento nas pontas, né, nas extremidades das letras, mais angular, né, mais quadrado. E eu escolhi a fonte Inter. Por que eu escolhi a fonte Inter? Porque a fonte Inter, ela também ela tem uma espessura bem generosa, e eu quero que ela tenha o título principal, né, o título do escritório, ele tenha essa pegada mais com uma espessura maior, né, em negrito. Eu acho que essa seria a fonte ideal. Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é a questão do espaçamento das letras e das linhas quando a gente fala de tipografia. Por mais que aqui na logo em si, que é o que a gente vai fazer, né, a gente não se preocupe muito com isso, porque não tem muito texto, é importante a gente avaliar. No Canva, que é o que a gente está utilizando hoje, já que ele é de graça, ele tem a possibilidade da gente ajustar o espaçamento entre as letras e também o espaçamento entre as linhas. Não é a ferramenta ideal, então infelizmente eu não vou utilizar, porque como vocês podem ver aqui, deixa eu fazer um teste. Na verdade eu nunca fiz, mas deixa eu fazer um teste, que na verdade só essas 3 letras aqui que eu tô achando muito distantes uma da outra, mas eu acho que
não funciona no Canva, mas tá beleza. Como isso aqui é só um exemplo, né? Quando vocês forem escolher a fonte de vocês, se atentem a esse detalhe. Tranquilo, e como eu também ainda não sei o nome que vai terminar, então por enquanto essa divisão aqui, esse espaço em excesso aqui, ele será solucionado lá na frente. Beleza? E para o subtítulo, a gente pode escolher, eu vou escolher a Nunito, mas na verdade eu vou escolher a Nunito Sans. Essa aqui. A Nunito Sans, ela não tem o acabamento arredondado, como vocês podem ver, ela tem o acabamento quadrado. João, eu posso utilizar, por exemplo, uma fonte serifada no título e uma fonte não serifada no subtítulo ou vice-versa? Você pode usar sim, sem problema nenhum. É só você ter bastante cuidado para que as fontes conversem bem entre si. Eu aqui no caso, eu não quero utilizar fontes com serifa de forma alguma na minha identidade visual, então eu não vou utilizar, mas seria plenamente possível. Beleza? Aqui eu vou diminuir um pouco mais e vou trabalhar aquilo que eu falei com vocês do espaçamento entre as letras. Eu vou aumentar um pouco quando vocês forem fazer. Isso é bem comum de vocês verem, não sei se vocês repararam, mas é bem comum no subtítulo, por exemplo, haver um espaço maior entre as letras. A gente só tem que ter cuidado para que continue legível numa boa. Beleza? Eu vou só fazer um ajuste fino aqui, básico. E tecnicamente falando, essas vão ser as duas fontes que a gente vai utilizar. A Inter, nós vamos utilizar para os títulos, né, para o título do nosso escritório, e a Nunito Sans para o corpo do texto em geral. Isso a gente vai fazer porque quando a gente terminar tudo, eu vou aplicar essa identidade visual em um documento. Então a gente vai trabalhar e vocês vão conseguir visualizar isso melhor. Como a nossa identidade visual ela não está pronta, não vai fazer muito sentido eu fazer isso agora. Então eu já defini aqui algumas coisas. Deixa eu só organizar aqui para ficar mais legal. Eu vou botar aqui em cima. Como eu já falei, o título não vai ser Alvarenga, né? Eu vou criar um nome melhor para isso. Então, o Inter, a fonte Inter a gente vai utilizar em títulos. E o Nunito Sans nós vamos utilizar no corpo do texto. E tá, beleza, legal. Vocês veem isso aqui, cara, como eu falei, eu tentei resumir o máximo possível, porque tipografia é um assunto bem extenso até se deixar, mas como a gente está fazendo aqui uma pegada mais resumida e simplificada, até porque a maioria não tem esse conhecimento tão avançado assim em design, então eu estou mais me apegando em dar dicas rápidas e que tenham uma aplicação bacana para que vocês possam criar a identidade visual de vocês com o maior profissionalismo possível, mesmo sem ser um designer. Beleza? Então eu defini aqui a fonte Inter para títulos, a fonte Nunito Sans para o corpo do texto. O título desse escritório não vai ser Alvarenga, vai ser outro que aí no próximo vídeo nós vamos trabalhar com criar o símbolo, né? Que é o que geralmente as pessoas chamam de logo. Beleza, aí eu já vou trazer para vocês um novo nome. Caso vocês tenham alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou levar em consideração. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei ser o mais objetivo possível, com dicas precisas e funcionais para vocês. Caso vocês tenham gostado, deixa aquele like para valorizar, para dar aquela moralzinha para o canal. Não se esqueçam de se inscrever também, para que vocês não percam os próximos vídeos dessa série e das outras também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!